Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento? Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e como prometido semana passada, nós vamos falar sobre reumatologia com uma médica, a doutora Lígia Biló. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Muito bom estar aqui com você para esse bate-papo. Faz tempo que eu quero uma reumatologista para falar sobre lúpus, artrite, artrose, FAM positivo, porque é uma especialidade que gera muitas perguntas. E principalmente outros colegas médicos mandam para você pacientes quando tem um exame muito famoso que em laboratório nas clínicas, você sabe que eu sou proprietário do Fleming, a gente faz o famoso FAM. O que é o FAM? E quando ele dá positivo, o paciente vem para você. Fala um pouquinho sobre o FAM. Vamos lá então, Marcelo. Realmente o FAM é um exame que a gente costuma ver bastante, né? Tanto os colegas encaminham, às vezes o próprio paciente, alguém acaba pedindo e aí ele acaba se assustando ali com aquele FAM positivo. Mas o FAM, ele é um exame que ele mostra a presença de um autoanticorpo. E isso é apenas uma peça do nosso quebra-cabeça. Um exame positivo sem sinais e sintomas de uma doença reumatológica, ele não quer dizer nada pra gente. Então, embora um FAM positivo, a gente sempre tem que avaliar os sinais e sintomas que esse paciente apresenta. Então, o FAM, por exemplo, ele é um grande exame para o diagnóstico de lúpus, como você citou, que é uma doença que pode acometer praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Então, é muito importante a gente avaliar a presença de sinais e sintomas, como, por exemplo, dores articulares, fotossensibilidade, que seria então o paciente sair, se expor ao sol e ficar com as bochechas mais rosadas, ou a região aqui do colo, que é quando é exposta ao sol. Além das dores articulares também, a gente pode ter acometimento de alguns órgãos nobres, como o rim. Então, o paciente começa a perder espuma ali no xixi, vai fazer xixi e vê que está cheio de espuma no vaso. Às vezes ficar com as pernas inchadas também, isso quer dizer que os rins já não estão funcionando tão bem. Então, o FAM, ele é apenas uma parte desse grande quebra-cabeça que a gente pode dar o diagnóstico aí de alguma doença autoimune, que é quando o nosso próprio organismo, ele produz um autoanticorpo que vai atacar as células do nosso corpo. Tá. Então, pessoal, o FAM é fator antinúcleo, né? Isso algo mesmo. que tem anti o núcleo, que então ele ataca, mas não quer dizer nada. Você usou até a palavra um quebra-cabeça. Isso mesmo. Por isso que eu queria uma reumatologista para falar aqui, porque tem sinais e sintomas. Só o FAM positivo não quer dizer nada. Existe uma reação, uma análise médica que vai ver sinais e sintomas para poder ver uma patologia. A doutora citou alguns sintomas, mas eu queria esmiuçar um pouquinho mais. Quais são os sintomas indicativos de um paciente com lúpus e quais exames dão positivo no caso, ou quais exames dão positivo para fechar o diagnóstico lúpus? Então, você está suspeitando de lúpus. Quais são os sinais e sintomas e exames que fecham o quadro clínico? Então vamos lá. É importante também só a gente explicar um pouquinho que o FAM, ele tem tanto uma titularidade, então ele vai ser positivo a partir de um título 1/80, e ele também tem vários padrões, então a gente já ouviu falar pontilhado fino denso, inclusive pontilhado fino denso é um padrão muito comum de vir positivo em pessoas sem doença autoimune, em pessoas saudáveis, tá? E agora entrando então um pouquinho nos sinais e sintomas. O lúpus, ele é uma doença que ele pode ser sistêmica, então ele pode acometer praticamente todo o corpo. Então a gente começa tendo sintomas sistêmicos como febre, perda de peso, aquela mialgia, fadiga, pode fazer parte desses sintomas. As dores articulares, principalmente aqui nas mãos, associada a um pouquinho de rigidez matinal, que é quando a gente tem aquela dificuldade de mexer as articulações logo pela manhã. A fotossensibilidade, que é o lúpus cutâneo, né? Então, que nem eu tinha comentado, quando o paciente fica com as bochechas vermelhas, ou às vezes até fazer lesão mesmo, algumas lesões na pele.
Fora isso também, quando acomete os rins, que nem a gente falou que aparece a espuma no xixi, Então. o paciente evolui com edema de membros inferiores. Juntando todos esses sintomas, junto com o FAM positivo, tem alguns outros exames que a gente solicita. Então, o exame de urina básico é importante para a gente ver se esse paciente está perdendo proteína no xixi, que seria essa espuma que a gente vê. Tá. Dosagem de complemento, que a gente acaba fazendo um exame de sangue também, que então é uma parte que a gente usa para ver se a doença está em atividade. Alguns outros anticorpos também mais específicos, como anti-DNA, que sugerem um acometimento renal também. O anti-SM também é um exame muito específico para o diagnóstico de lúpus. Então, como a gente comentou, é uma pecinha do quebra-cabeça que a gente precisa ir juntando. E o mais importante, a gente vê qual órgão essa doença está acometendo, porque ela pode acometer vários órgãos. Então, o lúpus, ele escolhe alguns órgãos ou ele fica geral? Como que ele age um pouco? Isso mesmo. Então, a gente pode ter o lúpus que é só cutâneo, pegar só a pele e a articulação, e a gente pode ter o lúpus sistêmico, que ele pode acometer sistema nervoso central, o coração, o rim, a articulação, o intestino. Então, é uma doença assim, muito sistêmica. Então, a gente sempre tem que estar atento quais aos órgãos que está sendo acometido. Ele pode pegar mais de um órgão? Pode, com certeza. Tá. Então, esse é o lúpus. Pessoal, ficou bem claro. Queria deixar bem claro, porque nós temos pacientes, temos telespectadores que têm lúpus, e eles já perguntaram, por que você não entrevista uma reumatologista? Porque eu não conseguia trazer nenhuma, agora eu consegui trazer a doutora Lígia Biló. Fala. E eu acho que o mais importante, o lúpus, assim como a maioria das doenças reumatológicas, elas que são doenças autoimunes, elas geralmente não têm cura, então, mas a gente tem controle da doença. Então, por isso que é sempre importante manter um segmento com o reumatologista, por conta das medicações, às vezes imunossupressoras. Então, a gente sempre tem que estar vendo como que está a atividade dessa doença. Porque a gente fala que às vezes a gente consegue deixar a doença dormindo. E aí, nisso sim, a gente consegue reduzir a dose dos medicamentos e tudo mais. Tá. Então, eu ia fazer essa pergunta, então você já se adiantou, obrigado. Mas eu quero perguntar assim, e tratamento medicamentoso? Você falou, existe um padrão, varia de paciente para paciente? Como que é feito o tratamento? O tratamento ele é muito individualizado, porque a gente tem que sempre ver qual órgão está sendo acometido, né? Então, a gente já ouviu falar muito de corticoide, né? Então, que reumatologista gosta muito de usar corticoide. Claro que às vezes naquele começo, até a gente conseguir usar o tratamento adequado, entrar com a medicação adequada, a gente acaba fazendo uma dose de corticoide. Mas, por exemplo, no caso do lúpus, a hidroxicloroquina é uma medicação muito importante para a gente evitar até recidivas de atividade de doença. Então, a hidroxicloroquina pro lúpus é uma medicação muito importante, como o metotrexato também para artrite reumatoide, também são medicações muito importantes, mas que sempre precisa estar tendo controle com exames de sangue, por exemplo, ver como é que está a parte hepática, ver como é que está o hemograma, ver como é que está a função renal, porque são medicações que precisa ter o controle aí ao longo do tempo. Então, é uma medicação que ela está só tratando a doença ou ela pode estar tendo algum efeito colateral que a gente diz, né? Entendi. Então, isso é importante. E a doutora Lígia, você acabou de citar sobre alguma artrite, artrose, né? Qual a diferença de artrite e artrose? E os seus sinais e sintomas? Vamos lá, Marcelo. Isso é uma dúvida, assim, muito frequente no consultório. E qual que é a diferença? Quando a gente tem artrite, esse it, ele fala de inflamação. Então, a gente acaba tendo inflamação ali da articulação. Geralmente, ela vai vir associada com dor, inchaço, dificuldade de movimentar a articulação. Às vezes, pode ficar até vermelho ali naquele local. Várias doenças podem dar artrite, como, por exemplo, a artrite reumatoide. Outras doenças também, a gota também pode fazer uma crise ali de artrite, né? A artrite psoriásica, que quando acomete tanto a articulação quanto a pele. Então, a artrite, ela é um sintoma mesmo, né? Então, é uma inflamação de alguma articulação. Já a artrose é quando a gente tem o desgaste da articulação, quando a gente vai tendo o desgaste da cartilagem. Então, é aquele paciente que já tem o famoso desgaste no joelho, e aí ele sente dor para subir e levantar da cadeira, subir e descer uma escada. Mas as duas coisas podem dar dor e, às vezes, tem tratamentos diferentes. Eu queria falar sobre os tratamentos, Vamos lá. artrose e artrite. A artrite é sempre importante ver a causa dessa inflamação. Então, por exemplo, a artrite reumatoide.
No caso dela, a gente vai usar, por exemplo, o metotrexato, que eu cheguei a falar anteriormente, é uma medicação muito usada para tratar artrite reumatoide. Já também casos que a artrite está sendo causada por gota, a gente tem que ver como é que está o ácido úrico, como é que está os hábitos de vida desse paciente. Cerveja e torresmo, pessoal. Cerveja e torresmo. Vamos falar depois disso. Tá. E em relação já à artrose, que é esse desgaste na articulação. Infelizmente, não existe um remédio que vai refazer a cartilagem. Então, o colágeno, tudo isso acaba ajudando mais no quadro sintomático, mas esse colágeno que você toma, ele não vai para sua articulação e vai fazer uma cartilagem nova ali. Infelizmente, não. Mas acaba ajudando o sintomático, aquele paciente, para evitar aí o processo de desgaste. Então, nessa parte, ele tem uma importância. Mas a principal coisa para o desgaste articular é a atividade física. Por quê? Porque quando a gente fortalece a musculatura, a gente tira a carga dessa articulação que está sofrendo ali, que já está... Atividade física. Exatamente. Então, aquela cartilagem que já sofreu ali como se fosse um sapato que a gente usou muito e aí a sola está desgastada. Então, a gente fortalecer a musculatura ajuda... Quem faz o trabalho acaba sendo o músculo e não a articulação. Então, sim, a atividade física para as doenças reumatológicas é importantíssima. É importantíssima. Pessoal, nós vamos para um leve break e nós vamos falar sobre cerveja, torresmo e gota e ácido úrico, que todo mundo vai querer saber, os homens de plantão aí principalmente. A gente volta já, vamos para um leve intervalo e já voltamos. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E agora nós vamos falar sobre a nossa cervejinha, o torresminho, aquilo que dá inflamações chamada gota. E por que tem paciente? O que é a gota? Quais são os exames que a gente pode ter para diagnosticar gota? E por que tem gente que tem gota e tem gente que não tem gota? A gota, ela vem inicialmente do ácido úrico aumentado, mas não é todo paciente que tem ácido úrico aumentado que vai ter gota. A gota acontece quando esse ácido úrico ele se deposita em alguma articulação e acaba cristalizando ali, então formando cristais de ácido úrico, e aí isso sim dá a crise de gota, que é a famosa artrite, né? Não sei se você sabe, mas a principal articulação acometida é o dedão do pé, o famoso podraga. E o dedão do pé? Do pé, isso mesmo. O hálux? Isso, então às vezes o paciente ele foi naquele churrasco, tomou muita cerveja, comeu carne vermelha, foi dormir no domingo e aí quando acordou na segunda, uma dor insuportável no dedão do pé, com vermelhidão, sem conseguir mexer o dedão do pé, não consegue nem colocar o sapato para ir trabalhar. Isso é a crise de gota. E aí como que a gente faz esse diagnóstico? Hoje em dia acaba sendo mais difícil, mas o melhor seria a gente tirar o líquido que tem ali naquela articulação e mandar para análise, que a gente ia conseguir ver os cristais ali no líquido daquela articulação. Dói, né? Mas quando isso não é possível também, a gente acaba fazendo o exame do ácido úrico, então a gente dosa o ácido úrico tanto no sangue quanto no xixi para a gente ver se esse paciente é porque ele está produzindo muito ácido úrico ou se ele está excretando pouco esse ácido úrico. Tá? Ah, existe uma combinação. Se ele produz e quanto está entrando, produzindo e quanto está saindo. Isso mesmo, porque é isso que vai fazer acumular ácido úrico ali no corpo dele, tá? Bom, a gota acaba sendo uma doença que acomete mais os homens, até por conta desse consumo aumentado aí de cerveja, carne vermelha, frutos do mar também acaba aumentando aí o gatilho para as crises de gota, tá?
E na mulher, ela é mais comum depois que ela já entrou na menopausa, mas os homens acabam sendo muito mais acometidos mesmo. Então é importante isso, a gente dosar o ácido úrico no sangue, o ácido úrico no xixi, ver como que está a função renal desse paciente por causa das medicações depois que a gente vai usar para tratamento e também provas inflamatórias, VHS, PCR, porque realmente o paciente ele vai ter uma inflamação, é uma artrite ali na articulação, tá? Fora isso também, aquele paciente que ele não vai tratando, ele vai falando, fez ali, aí ele usa um anti-inflamatório, alguma coisa melhorou, ele vai tendo recorrências da crise. Às vezes pode ter aquela formação, não sei se você já viu, tofo. Então aquele paciente que tem às vezes algumas deformidades. Uns carocinhos. Isso mesmo. Isso é depósito de ácido úrico ali na articulação. Ele ficou tendo tanta crise sem tratar o ácido úrico que aí depositou e aí às vezes não some. E não sai mais isso daí. Claro que com o tratamento a tendência é diminuir, mas dependendo da evolução que tá, às vezes não sai, às vezes vai ficar ali. Tá? Então a gota é uma doença metabólica, ela está muito relacionada a essas outras doenças metabólicas, diabetes, pressão, colesterol alto. Então é um paciente que ele também vai precisar ir mudar os hábitos alimentares, praticar atividade física, melhorar um pouco a alimentação, né? Quando a gente tem a crise da gota, a gente vai usar ali um anti-inflamatório, um corticoide para melhorar ali, mas aí vai ser importante a gente reduzir esse ácido úrico. Uma medicação famosa que você já deve ter ouvido falar é o halopurinol. Isso. A gente começa em doses baixas e vai aumentando conforme a necessidade de diminuir o ácido úrico aí. Outra dúvida muito comum é sobre a fibromialgia. E a fibromialgia, até algumas décadas atrás, nem se sabia, né? É uma coisa recente, é uma doença recente. Quais são os sinais e sintomas e como que é feito o diagnóstico de um caso de fibromialgia? Isso mesmo, Marcelo. A fibromialgia, ela é uma doença que ela tem vários sintomas e sinais, né? Então é o paciente que ele chega no consultório com aquela dor muito generalizada, ele fala assim para mim às vezes que a carne tá doendo, então só de encostar assim, Isso. Às vezes ele sente uma dor muito generalizada. Fora essa dor que é muito importante, ele tem também episódios de dor de cabeça, ele pode ter alteração do hábito intestinal, às vezes sem mudar a alimentação. É um paciente que ele sente muita fadiga, então às vezes ele fala, mas eu dormi por 12 horas e eu acordei e parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim. Então ele fica muito fadigado, o sono não é reparador, então é um paciente que tem dificuldade para iniciar o sono, tem despertares muito frequentes. E aí imagina, tudo isso vai virando uma bola de neve. Esse paciente ele passa a ter também um impacto emocional, né? Então às vezes entra aí um quadro mais ansioso, mais depressivo. Isso acaba tendo um impacto na vida do paciente, então ele não consegue às vezes trabalhar, não consegue ter uma boa relação em casa. Então assim, é uma doença que tem muito impacto na vida dessa pessoa. A gente tem, as pessoas à volta, elas têm que ser muito empáticas com a pessoa que é portadora de fibromialgia, porque família, ela né? sente dor ali e ela não está querendo sentir aquela dor. E é uma dor que está incapacitando ela para as atividades do dia a dia, tá? Eu tenho uma dúvida. Estados depressivos e de depressão aguda podem levar a fibromialgia ou a fibromialgia leva à depressão e outros problemas? Ou não tem essa relação? As duas coisas, Marcelo. Às vezes, esses gatilhos emocionais vão desencadear a fibromialgia, tá? E às vezes, assim, a pessoa passou por um estresse ou algum trauma, assim, às vezes até um luto, e aí disso vai vir a fibromialgia, mas aí ela acaba entrando por conta dessas dores e tudo mais, num estado depressivo, ansioso importante. Então, elas estão muito associadas, fazem parte do contexto aí, sinais e sintomas, tá? Eu já percebi em alguns pacientes casos assim, de profunda tristeza ou morte de um parente, depois de algum tempo, uns anos talvez, a pessoa tem uma fibromialgia. Isso mesmo. E por isso que é tão importante o tratamento multidisciplinar. Claro que às vezes no começo a medicação é muito importante para a gente tentar tirar aí desse quadro das dores tão generalizadas, desse quadro de tristeza ou ansiedade, mas a atividade física também vai ser muito importante. A psicoterapia, então a pessoa ela entender esse gatilho que leva ela às dores. A acupuntura também acaba ajudando bastante esses pacientes com muita dor. Então acaba sendo aí um tratamento multidisciplinar mesmo, que não somente o reumatologista, mas toda uma equipe multidisciplinar para ajudar esse paciente a sair dessa crise e a voltar a ter qualidade de vida. Tá. A gente está indo para a reta final, não parece, mas o tempo voa. Eu queria falar sobre psoríase e vitiligo.
Tá. Porque são doenças autoimunes também, não são? Isso. A gente fala, Marcelo, que as doenças autoimunes, elas andam juntas, assim. Então, às vezes um paciente com hipotiroidismo ou vitiligo, que é uma doença autoimune, ele pode desenvolver uma doença reumatológica que também tem esse caráter autoimune. Em relação à psoríase, não sei se você sabe, mas um paciente que tem psoríase hoje, ele faz o diagnóstico hoje, a chance dele desenvolver uma doença reumatológica ao longo aí nos próximos 10 anos é grande. Então, às vezes, ele começa com a doença de pele e depois só de 10 anos que ele vai começar a ter a doença reumatológica. Então, todo paciente que já tem psoríase, trata com um dermatologista, sempre tem que ficar atento. Começou a apresentar alguma dor articular, principalmente mãos, pés, na região da coluna, é importante uma avaliação reumatológica para a gente ver se essa psoríase está virando uma artrite psoriásica. Artrite psoriásica. Isso, Explica quando a gente junta a pele com a articulação. Geralmente a pele vem primeiro e aí depois o paciente começa a ter sintomas articulares. E aí, geralmente, quando começa a aparecer essa psoríase, se já entra com a ajuda médica, geralmente não vai para essa artrite psoriase, você falou. Isso. Ou não tem nada a ver? Quando o paciente ele tem a psoríase, dependendo do grau, às vezes ele já vai usar medicamentos que é um pouco mais imunossupressor. Por exemplo, o metotrexato é uma medicação que a gente usa para isso também, que vai estar ajudando na articulação. E aí a gente sempre tem que avaliar como é que está o acometimento dessa articulação. Se está só em pele, se já evoluiu, quais as articulações que está acometendo. Então essa interface dermato-reumato é muito importante. Tá. Muito legal, eu não sabia disso. E o vitiligo, aquelas manchas brancas, isso é também uma doença reumatológica? Ele também é uma doença autoimune ou é uma característica de pessoas? Fala um pouquinho sobre é uma a vitiligo. doença autoimune, mas não é uma doença reumatológica. Mas que nem eu te falei, um paciente com vitiligo, ele tem essa doença autoimune, então ele sempre tem que ficar atento aí. Se tiver algum quadro de dor articular, alguma outra alteração, ele também precisa procurar o reumatologista para a gente investigar se tem alguma outra coisa. E uma dúvida muito comum é que a gente está entrando no inverno, né? E no inverno as temperaturas caem e as pessoas falam, no inverno meus ossos doem mais. Isso é mito ou é verdade? E explica pra gente quais são as doenças que podem ser verdade isso daí. Vamos lá, Marcelo. É verdade, tá? Então, com o frio, a gente acaba diminuindo aí o fluxo sanguíneo, né? Principalmente para as extremidades, então é onde a gente tem as articulações. Então, a gente tem essa percepção de piora das dores. Além disso, também o líquido sinovial, que é o que lubrifica nossas articulações, ele acaba ficando um pouco mais viscoso aí no frio. A gente tem a tendência de fazer um pouco menos atividade física, né? Então é verdade, às vezes a pessoa... E claro, a percepção de cada pessoa. Tem gente que acaba ficando um pouco mais sensível aí ao frio e acaba tendo essa percepção de piora das dores no frio. Tá. Para finalizar, a gente sabe que o segundo cérebro nosso geralmente é o intestino. Existem doenças autoimunes no intestino também? Existe, Marcelo. Então, até é legal que, não sei se vocês sabem, mas o mês de maio é o Maio Roxo, que comemora a conscientização das doenças inflamatórias intestinais, do lúpus, da espondilite anquilosante. Então, é sempre importante. Acho que caiu muito bem As coisas eu não sabia, mas eu acredito muito em providências. Então, ó, que legal. Caiu muito bem muito aí bom. O episódio. Mas sim, tanto é que existe doença reumatológica, não sei se você já ouviu falar da espondilite, que é as espondiloartrites, quando a gente tem um acometimento inflamatório da coluna e das articulações periféricas, ele pode estar associado com doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Então, sim, essas alterações intestinais, um paciente com doença de Crohn ou retocolite, sempre também que apresentar algum quadro articular, alguma coisa, ele vai passar pelo reumatologista e vice-versa. Se o meu paciente que tem dores articulares começa a apresentar alterações intestinais, eu vou com certeza encaminhar ele para um colega gastroenterologista para ele avaliar. Que legal. Pessoal, não parece, mas acabou, já voou o tempo. Nós queremos agradecer a doutora Lígia Biló. Primeiro pela simpatia, praticidade, você explica muito bem. E também os vários tipos de doença que a gente conseguiu abordar. Então foi muito esclarecedor. Você que tem dores, talvez é hora de procurar, porque você pode prevenir, deixar a doença, como você disse, adormecida. Não tem cura, mas você deixa lá o bicho dormindo, e aí você tem qualidade de vida, porque viver uma vida com dor não é nada agradável.
Isso mesmo, Marcelo. E eu acho que a reumatologia ela vem crescendo cada vez mais e eu acho que é muito legal a gente poder trazer esse conhecimento para a população, deles saberem que existe essa especialidade e quando eles devem pensar em procurar um reumatologista. É bom. Muito obrigado, doutora Lígia. Esse é o episódio de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E semana que vem voltamos com mais novidades. Um beijo para vocês e até a próxima semana. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.